Aleluia! A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Abre a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, verso 8. O título desse texto que vamos ler é Marta e Maria. Um título bem conhecido da palavra de Deus que os irmãos já conhecem. Mas como a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, ela vai ministrar algo novo no nosso coração, porque ela se renova. E a palavra de Deus ela é poderosa. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Até aqui, glória a Deus. Amados, nós temos aqui uma história muito importante da Bíblia, que ela narra uma narrativa aqui de duas irmãs, onde elas receberam a visita do Senhor Jesus. Elas receberam a visita do Senhor, o Senhor estava passando com a sua comitiva de discípulos, e eles foram até a casa de Marta e Maria. E ali Jesus entrou, e Marta e Maria receberam o Senhor Jesus naquele encontro, no encontro especial. Aquelas mulheres, Marta e Maria, as duas irmãs, elas tiveram um encontro especial, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele dia, entrou na casa daquelas duas mulheres. E aquelas duas mulheres teve duas atitudes, elas teve um comportamento que nos traz muitas lições, que nos traz muitos ensinamentos, porque nós temos aqui Marta, que ela, aqui nesses versículos que lemos, ela representa a figura do serviço, o serviço ativo, do trabalho, que é muito importante. Porém, Maria, ela tem uma outra representação. Maria, ela representa a contemplação, né? Quando Jesus entra naquela casa, Maria tem uma atitude de se prostrar aos pés de Jesus, de parar tudo o que ela estava fazendo para ouvir as palavras de Jesus. Então, Maria representa aqui um papel de uma pessoa que ela estava ali contemplando, né? Ela estava tendo uma devoção com o Senhor Jesus. Porém, essa situação, ela trouxe ali para aquelas duas irmãs, aquela visita do Senhor Jesus, que era para ser uma visita, como se fosse uma festa, uma comunhão, né, para que tanto Marta quanto Maria desfrutasse o máximo possível da presença do Senhor Jesus. A intenção do Senhor era essa, era que Maria e Marta pudessem desfrutar ao máximo daquela visita, porque a Bíblia não narra outra visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Então esse dia foi um dia chave, foi um dia único, foi um dia especial. Porém, pela vida de cada uma levava, pelas prioridades de cada uma daquelas mulheres, a visita de Jesus trouxe para Marta e Maria um conflito. Trouxe um conflito, porque a Bíblia fala que Marta, ela estava muito preocupada em resolver os detalhes, e isso é normal, e isso é importante. Por exemplo, quando nós vamos receber uma visita de alguém que a gente vai receber na nossa casa, nós queremos receber da melhor maneira. Então, normalmente, você lava o quintal, você corta a grama, né, irmão Wilson? Você lava os banheiros, talvez a cozinha tinha algum tempo que ela não recebia um trato ali, e você faz uma limpeza especial ali, para naquele momento que a pessoa chegar na sua casa, ela ter o quê? Ela ficar à vontade, ela ser recebida da melhor maneira. E essa era a intenção das duas irmãs, e principalmente de Marta.
E Marta, quando Jesus entra, Marta estava o quê? Limpando a casa. A Bíblia fala que ela estava trabalhando, organizando as coisas tudo, talvez preparando um alimento, talvez preparando uma boa comida para o Senhor Jesus. E Maria, ela surpreende Marta naquele momento, porque eu acredito que tinha muitas coisas para ser feita ali, tinha muitas coisas naquela casa para fazer, mas Maria toma a decisão de parar e ir até os pés de Jesus. Ela para e vai até os pés de Jesus para o quê? Para ouvir as palavras do Senhor Jesus, para observar, para ela aprender. E Marta, ela não concorda, ela repreende o Senhor Jesus. Mestre, fala com a minha irmã, será que o Senhor não se importa dela ficar parada e só eu estar trabalhando? Fala com ela, que ela precisa me ajudar também. E Jesus, então, a resposta de Jesus para nós, irmãos, ela é muito importante. Porque Jesus, ele fala com Marta, Marta, você está muito preocupada. Você está preocupada com muitas coisas, você está muito ansiosa. Mas o que a Maria está fazendo, ela está fazendo, ela escolheu a melhor parte. Que é me ouvir, quer ficar na minha presença, quer ouvir a minha palavra. Não, Jesus não estava aqui dizendo que o que Marta estava fazendo era errado. Era importante, porque dentro da caminhada da fé, o ato de servir, o ato de trabalhar é essencial, é muito importante, é fundamental. Mas Jesus estava aqui ensinando para Marta, Marta, eu não vou chamar a atenção dela, porque de tudo que você está fazendo, uma coisa só é necessária. Você está preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só, Marta, é necessário. E qual que é essa coisa? É priorizar a minha presença. É priorizar ouvir a minha palavra. E Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu não vai ser tirada dela. Então, irmãos, eu creio que naquele momento ali, Jesus estava trazendo um ensino, porque servir é muito importante, mas aprender, Jesus está dizendo que é essencial. E muitas vezes na nossa caminhada, Paulinho, me dá um copo d'água aí, Paulinho. Se eu ficar abrindo aqui essa garrafa aqui, não vai ficar legal, não. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, Jesus estava ensinando para nós aqui, nós ficamos muito preocupados em fazer. Eu preciso fazer, e isso é importante dentro do reino. Mas mais do que fazer, nós precisamos aprender. Nós precisamos ouvir. Às vezes, irmãos, nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão atarefados com tantas coisas que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Obrigado, Paulinho. Com tantas coisas que a ansiedade, a preocupação excessiva, o cansaço, ela nos atrapalha, ela nos rouba de ouvir aquilo que Jesus quer falar para a gente. E Jesus estava dizendo aqui o seguinte, Marta, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, o mais importante é ouvir. Irmãos, e como isso é importante? Às vezes quando nós vamos orar, e Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, às vezes nós ficamos muito preocupados, tem tantas demandas para a gente orar. Você precisa orar pela sua vida, você precisa orar pelo seu casamento, você precisa orar pelos seus filhos, você precisa orar pelos seus pais, você precisa orar pelos seus vizinhos, você precisa orar pelo seu trabalho, você precisa orar pelos irmãos, pela igreja, você precisa orar para aquele que está perdido, que ele venha converter. São tantas demandas. Mas, irmãos, tudo isso é importante, mas mais importante do que isso, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Nós estamos vivendo dias de guerra, irmãos. Eu posso dizer para os irmãos que nós estamos vivendo já o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 25, o sermão profético, o princípio das dores. A igreja do Senhor, nós precisamos estar prontos para o quê? Para o arrebatamento.
Porque o arrebatamento é para a igreja do Senhor. Nós precisamos, é tempo de nós estarmos o quê? Preparados, irmãos. Nós estamos vendo um tempo de guerra. Nós estamos vendo aí já há 2 anos a Rússia atacando a Ucrânia atacando a Rússia. Nós estamos assistindo aí agora o ataque de Israel no Irã, o Irã retalhando Israel, e nessa semana agora, esse fato que repercutiu, todo mundo, que é as eleições americanas, né? Donald Trump a partir do dia 6 de janeiro, ele assume a presidência dos Estados Unidos, a maior potência mundial, e no seu discurso de agradecimento, ele já mandou um recado para o Irã, para o Hamas, para o Hezbollah: olha, é bom que vocês soltem os reféns, os nossos reféns, porque se não soltar, vocês vão conhecer o poder de guerra dos Estados Unidos. Ou seja, o mundo já está em guerra. E qual deve ser o papel da igreja? Nós precisamos estar preparados. E como nós vamos estar preparados? Priorizando aquilo que é o mais essencial, que é o quê? A presença de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender, como Jesus estava ensinando aqui no Evangelho de Lucas, que a presença de Deus, a palavra de Deus, ela precisa ser nesses dias, nesse tempo agora, até o arrebatamento, a prioridade do cristão. Precisa ser a nossa prioridade. Jesus, ele precisa vir em primeiro lugar. A palavra de Deus precisa ser em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé, que é o que nos faz vencer o mundo, que é o que nos faz vencer as batalhas, a nossa fé vem do quê? Está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos estar com o nosso coração, com o nosso espírito, todos os dias, preparados, prontos, desejosos no nosso coração a ouvir a palavra de Deus. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu priorizo a presença de Deus, então isso fortalece o meu espírito, fortalece o meu coração, fortalece a minha mente, e a minha vida é diferente. Porque na presença de Deus, irmãos, nós somos acolhidos. A presença de Deus, ela nos dá proteção. E eu quero dizer para vocês, irmãos, os tempos que vão vir, porque é um próprio cumprimento da palavra, vão ser tempos difíceis. Mas para aqueles que escolherem priorizar o reino de Deus, priorizar Jesus, Jesus tem para esses proteção. Amém? Jesus tem para esses descanso. Jesus tem para esses cura. Jesus tem para esses, então nós precisamos estar focados, olhando firmemente, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhando, como o Cleber ministrou aqui, na obra consumada de Cristo. Porque na cruz do Calvário, o Senhor já levou sobre ele toda maldição, toda dívida que havia contra o povo de Deus, o Senhor Jesus já pagou. Amém? Então, Senhor, quando eu olho para a cruz, eu sou curado pela fé. Quando eu olho para a cruz, eu sinto um refrigério na minha alma, no meu espírito. Porque esse tempo todo nós estamos como Marta, distraído. Marta estava distraída, Marta estava preocupada. Isso gera no nosso coração, irmãos, o que? Ansiedade. E o que a ansiedade traz, irmãos? Ela vai trazer desconforto físico. Quantas pessoas que estão hoje doentes? Qual que é a origem da doença dela? Psicossomática, ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai produzir perturbação na mente, ela vai trazer medo. Hoje as pessoas estão com medo. Tem muitas pessoas que, meu pai mesmo, às vezes eu vou lá na casa dele e ministro, porque às vezes ele passa o dia todo vendo o quê? Os telejornais. Ele assiste todo dia de 3 a 4 a 5 jornais. Ou seja, ele está priorizando o tempo dele, ele está priorizando a vida dele, ouvindo o que a mídia está soltando. Na verdade, a realidade que está acontecendo no mundo. Irmãos, e é tempo da nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor Jesus. Amém? É tempo. E Jesus está alertando aqui, Marta, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte.
Você está preocupado com muitas coisas, irmãos. E quantos de nós estamos parecidos com Marta? Porque nós estamos preocupados com muitas coisas. E essas muitas coisas, que às vezes é o trabalho, são coisas lícitas. Coisas lícitas, não é algo errado, é o trabalho, é o bem-estar, é a melhoria, tudo isso é bênção. Mas, irmãos, isso não pode estar em primeiro lugar. Eu preciso, através da sabedoria que Jesus nos dá, equilibrar essas questões e entender que a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, a minha relação com Deus, ela precisa ter prioridade, porque senão eu vou morrer na fé. Eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso ter o meu devocional, eu preciso ter o meu tempo de qualidade, onde eu vou ouvir o que Deus tem para falar para mim. Não dá para eu viver a minha vida espiritual só de culto. Nós vamos morrer espiritualmente. Se eu vou ouvir a palavra só que está sendo pregada no culto de domingo, ou na escola dominical, ou no culto de sábado, ou no culto de quinta, eu vou morrer espiritualmente. Eu preciso me alimentar dessa palavra diariamente, porque é essa palavra que me traz o quê? Força. Essa palavra que me traz esperança. Essa palavra que me traz coragem. Coragem para quê, irmãos? Para levantar cedo, vestir minha roupa e trabalhar. E crer que amanhã vai ser bênção, amanhã vai ser melhor. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém? Porque o Senhor falou comigo. E meu pai, ele fica muito preocupado, né? Meu pai às vezes conversa comigo e fala: meu filho, como é que você está? Eu fico preocupado, você com aquele negócio lá aberto, porque tem muito ladrão em Goiânia. Aparecida, então, tem assalto demais, todo dia, pastora Rosângela, ele fala: eu vejo, Dari, você tem que tomar cuidado. Eu falo: não, pai, o senhor está certo, eu tenho que tomar cuidado mesmo. Mas, pai, os anjos do Senhor estão ali naquele lugar. Amém? O senhor crê nisso? Irmãos, no começo, quando a gente abriu lá, o Paulinho lembra disso, ele ia para lá. Ele ia para lá que ele falava assim: Dari, eu fico preocupado, você ficar aqui sozinho, chegar um assaltante, ô pai, pode descansar o coração do senhor, o senhor já tem 80 anos, pai, o senhor já trabalhou demais, o senhor tem que descansar, vai para Caldas Novas com a minha mãe, vai passear, vai lá em Hidrolândia, onde o senhor gosta, as coisas da roça, fica tranquilo que nós estamos guardados aqui. O Senhor já enviou uma comitiva de anjos nesse lugar aqui. O senhor crê nisso? Não, eu acredito. Acredita meio assim, né? Acredita meio assim, mas eu falo para ele: pai, o Senhor está aqui conosco. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, ou você crê, ou você não crê. Nós precisamos crer que o Senhor é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus presente. Amém? Quando nós vamos até Ele, o Senhor, Ele nos socorre. Amém? O Senhor está pronto todos os dias, irmãos, para fazer um milagre novo na nossa vida. Todos os dias. Basta nós crermos. Basta nós buscarmos. Basta nós pedirmos através da oração. Porque o Senhor, Ele é Pai. E Ele tem alegria de nos dar. Nós precisamos o quê? Ter fé para pedir. Se você pedir, o Senhor vai te dar. Porque a Bíblia fala no Evangelho: nós que somos maus, nós que somos ruins, irmão Vils, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é o Pai, que é o dono do ouro e da prata, que é a fonte de riqueza de todo o universo. Então, se você pedir com fé, irmãos, Deus vai te dar. Está te faltando paz, você está na guerra, você está na tormenta, o Senhor tem paz para você. Amém? Irmãos, aqueles homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e seus amigos, eles passaram uma noite na cova dos leões. Leões famintos. Mas aqueles homens eram homens que priorizaram a presença de Jesus. E a mão do Senhor, eu creio que o próprio Deus estava com eles ali naquela cova. Porque Deus fez aqueles leões ficarem de jejum. Aqueles leões estavam tão famintos que aqueles homens que caluniaram contra Daniel e seus amigos, que falaram lá para o rei, né, do decreto,
olha, Daniel está orando. Daniel não submeteu aos 30 dias que foi estabelecido. Ele continua orando cedo, de tarde e de noite, e está com as janelas abertas. A gente viu. Aqueles homens, eles, as suas mulheres, seus filhos, morreram. Eles mal caíram, eles nem caíram lá no fundo do poço. Mas os leões já estraçalharam eles tudo. Porque qual que é a diferença? Daniel e seus amigos tinham Deus com eles. Aqueles homens não tinham ninguém. Amém? Então, quando o Senhor está conosco, irmãos, nós temos o quê? Proteção. Amém? Não precisa nós ficarmos ansiosos, não precisa nós ficarmos preocupados com muita coisa, porque uma coisa só, irmãos, é necessário. Uma coisa, Jesus em todo tempo, ele está falando na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, Mateus 6, 25, Jesus diz assim: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, porque pela vida. O que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos vestir? Jesus fala aí, ele fala lá das ervas, dos passarinhos, que não semeiam, que não plantam, mas colhem todos os dias. Jesus fala, não precisa ficar ansioso. Aqui em Lucas, no capítulo 12, Jesus novamente ele diz assim, não andeis inquietos. Então, em todo o tempo, Jesus ele está reprovando a ansiedade. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, nós não precisamos estar ansiosos, nós não precisamos estar preocupados por coisa alguma, porque lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim, lançai sobre Jesus, lançai sobre Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lançai sobre Cristo tudo aquilo que traz o que? Preocupação, tudo aquilo que traz medo, tudo aquilo que traz aflição ao seu coração. Lançai sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Então Jesus está todo o tempo ensinando aos seus discípulos, ensinando à sua igreja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, então, nós não podemos estar como Marta, ansioso, preocupado, cansado, porque isso vai gerar no nosso coração o quê? Distração. Distração. E para a gente fechar, quando eu estou ansioso, quando eu estou distraído, quando eu estou priorizando mais o serviço do que a presença de Deus, vai acontecer comigo que eu vou perder o essencial, o mais importante, que é a presença de Deus. Porque quando eu vou deixar de ouvir aquilo que Deus tem para me falar. E nós precisamos ouvir de Deus, irmãos, ouvir do Espírito Santo. Qual é a direção para a nossa vida? Qual é a direção para o dia de amanhã? Então eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu não posso, hoje essa palavra que eu estou pregando aqui para vocês, o Espírito Santo falou no meu coração. Dari prega sobre isso. Eu não posso pegar uma palavra da internet, que tem milhares de palavras muito boas, muito melhor do que essa palavra que eu estou compartilhando com os irmãos, mas se eu pegar uma palavra lá aleatória, talvez não seja aquilo que Deus quer falar à igreja. Mas o Espírito Santo, por isso que eu preciso falar com Deus, por isso que eu preciso orar, por isso que o pastor Ailton estava aqui pregando domingo, né, que ele... Às vezes ele entendeu a necessidade de ter o devocional com o Senhor todos os dias na madrugada. Porque o maior favorecido é ele mesmo. Ele precisa desse fortalecimento. Ele precisa dessa intimidade. Ele precisa dessa busca para ele sobreviver. Para ele romper. Para ele conseguir vencer as batalhas. Então, amados, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Lá em Hebreus no capítulo 12, vamos a Hebreus capítulo 12, tem uma palavra que eu gosto muito aqui, que diz assim, versículo 1, Hebreus 12, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto de nós rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos,
Paulo, que eu acredito que é o autor dessa carta de Hebreus, ele fala algo aqui muito interessante. Deixemos todo embaraço. E muitas vezes, irmãos, o embaraço ele não é pecado. Às vezes o embaraço, irmãos, na nossa vida é o meu celular. O celular que é para ser bênção, é uma ferramenta de trabalho, mas talvez grande parte do meu dia, do meu tempo, das minhas horas, eu estou gastando só com o celular. Então esse celular está me impedindo de eu ouvir aquilo que Jesus tem para falar ao meu coração e ao meu espírito. Então esse celular passa a ser um embaraço na minha vida. E a Bíblia está falando, deixemos todo o embaraço. Talvez é a televisão, talvez é o Netflix, talvez seja academia, talvez ir para a academia, cuidar do seu corpo, é um ato espiritual. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas tudo em equilíbrio. Se eu passo a fazer em excesso demais, passa a ser o que, irmãos? Embaraço. A comida, o alimento que Deus tem para nós, todos os dias, é bênção. Mas se eu passo a comer demais, eu passo a pecar. Eu passo a ser um glutão. Então a comida ela vai deixar de ser bênção e passar a tornar na nossa vida ser um embaraço. Vai ser um impedimento. Então a Bíblia está falando, deixemos todo o embaraço. Às vezes o entretenimento, gostar demais de passear. Às vezes o passeio é bênção? Mas às vezes tem pessoas que vivem passeando. Ele não tem tempo para vir para um culto, ele não tem tempo para adorar a Deus, ele não tem tempo para servir a Deus, ele não tem tempo para fazer uma visita, ele não tem tempo para ter um discipulado, ele não tem tempo para fazer a obra de Deus, ele tem tempo de nada. Por quê? Porque a vida dele parece um parque de diversão. Passear, viajar, é bênção, eu gosto demais, mas em equilíbrio. Se você passa a fazer demais, se transforma na sua vida o quê? Embaraço. E a palavra do Senhor fala, deixemos todo o embaraço, porque cada um de nós tem o quê? Correr com perseverança a carreira que Cristo já propôs para cada um de nós. E no verso 2, o apóstolo diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus. Irmãos, nossos olhos precisam estar firmados em Jesus. Amém? Eu estou muito feliz aqui. Sabe por quê? Porque os irmãos estão comigo. Da hora que eu comecei a falar, pastor Ailton, toda essa igreja que esses irmãos, vou denunciar para o pastor. Os irmãos estão comigo aqui no Espírito. Até o Mike que está ali atrás, ele está ligado. Ele está ligado no Espírito. Então eu não estou sozinho aqui. A igreja está comigo, porque nenhum dos irmãos pegou o celular, nenhum dos irmãos ficou desatento. Vocês estão focados. E é isso que o Senhor espera de nós. Eu ouvi algo semana passada, agora, falando que esses cursos de alta performance, de transformação, irmãos, qual que é o essencial para a pessoa aprender? As pessoas não falam com ninguém e não levam celular. Por quê? Porque se a partir do momento que ela recebe aquele conteúdo que foi passado do curso, e ele fala com outra pessoa, ou ele fala com mais pessoas, ele vai perder todo o sentido, toda a essência daquele ensino que foi passado. Eu falei, esse negócio é verdade. Irmão, viu? Eu falei para a Gisleide, isso aí é verdade. Sabe por quê? Eu lembrei do encontro. Eu lembrei do encontro que nós participamos. E o encontro é uma bênção. Porque você entra para aquele lugar, faz o pacto de silêncio, você não pode falar com ninguém, você deixa todos os seus objetos pessoais e pessoas entram de uma forma naquele encontro e saem como, irmãos? Transformadas. Transformadas por Jesus. Por quê? Porque elas absorveram o máximo possível. Todo o foco delas, toda a atenção, toda a energia foi dada ao quê? A palavra de Deus. Por que é um encontro? Palavra de Deus. Oração, intercessão. Não é isso, pastor Ailton? Então a pessoa, quando ela foca atentamente, ela presta atenção e os olhos dela estão na palavra de Deus, e os ouvidos, essa pessoa vai ser transformada. Por isso, irmãos, que às vezes, infelizmente,
Tem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus muito raso. Às vezes pessoas que você convidar ele para fazer uma oração, para ele vai ser um terror, vai ser uma agonia, porque vai denunciar a vida dele com Deus. Ele não consegue fazer uma oração. Talvez se você pedir uma pessoa para compartilhar algo da palavra de Deus, ele não vai conseguir, porque talvez passa 30 dias, ele não pega a Bíblia dele, não tem relação, não ouve, não olha. Então assim, é muito fácil, ele está desatento a qualquer coisa, ele não consegue manter presa a atenção dele nem um minuto. Mas olha só, às vezes o pastor Ailton cita aqui, algum dos irmãos, o Dari tem a memória muito boa. Não, irmãos, eu não considero que eu tenho a memória muito boa. Mas, irmãos, eu tenho uma coisa desde quando eu converti. Se você perguntar para mim as músicas que o Cleuber cantou hoje aqui com a Lanús, eu vou te falar uma por uma. Porque para mim o Cleuber não está cantando com a Lanús, ele está profetizando. Ele está aqui profetizando. Essas canções, elas são proféticas. E eu recebo. Entendeu? Então, isso é bênção para a minha vida. Eu cheguei hoje aqui tão cansado, mas aí o Cleber estava ministrando, sozinho, foi ministrando, e aquilo foi entrando no meu coração. Eu fui cantando, e de repente, irmãos, eu estava melhor. Por quê? Porque o louvor, ele produz o que em nós? Libertação. Ele produz o que? Salvação. Mas eu preciso focar. Se eu chegar e eu começar a ficar desatento, olhando para o lado, preocupado com as horas, que hora que vai acabar isso aqui, eu não vou absorver nada do louvor. Eu não vou absorver nada da palavra. Da maneira que eu saí, aliás, eu vou sair pior. Porque por você não ter prestado atenção, às vezes você sai criticando. Mas quando você prende o seu coração, eu preciso ouvir de Deus hoje. Eu preciso ouvir, Senhor, fala alguma coisa do meu coração. Eu venho com esse coração para cada culto. Senhor, fala comigo. Eu preciso te ouvir, fala de alguma forma. Irmãos, eu vou revelar um segredo meu aqui para vocês. A Gisele até fala, amor, parece que esse povo tem um negócio com você. O pastor Carlinho, do Fogo e Glória, que Deus usa muito ele, pastor Ailton, na revelação, e a revelação é de Deus, e usa tantos irmãos, sabe, quase toda vez que ele vem aqui, Deus me entrega algo através da vida dele. Sabe por quê? Porque antes, eu já sei que aquele irmão tem aquele dom, ele tem aquele ministério, eu falo com o Espírito Santo, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, usa esse irmão. Usa esse irmão, eu quero ouvir, eu preciso de uma resposta nisso. E sempre Deus fala, irmãos. Sempre Deus fala. Porque Deus, ele vai dar mediante a sua fome. A sua sede. Entendeu? Qual que é a sua prioridade. Então, amados, eu não vou tomar mais o tempo. O Senhor Jesus aqui nessa palavra, Ele está nos ensinando que nós precisamos todos os dias priorizar a presença do Espírito Santo. Priorizar. Criar lá na sua casa um quarto de guerra. Cria lá na sua casa um quarto de guerra. Às vezes na nossa casa nós damos espaço para tanta coisa. A sala de TV, o espaço gourmet, né? O banheiro é muito bom, mas cria lá na sua casa, igual aquela mulher do filme, quarto de guerra. Quarto de guerra. Nesse quarto de guerra eu vou entrar fraco e vou sair fortalecido. Porque Deus vai me fortalecer através da palavra, através do Espírito Santo. Nós precisamos ter na nossa casa quartos de guerra, irmãos, quartos secretos. Lugares aonde eu vou ter um encontro com Jesus. Onde Jesus vai me encontrar, onde Jesus vai manifestar o poder dele, a graça dele, e eu vou sair daquele quarto transformado. Talvez eu entrei triste, angustiado, abatido, eu vou sair dali fortalecido. Amém? Vou sair dali fortalecido, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa, vamos colocar de pé, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa gerar nos nossos corações um temor pela presença de Deus. Nós possamos colocar isso como prioridade dentro da nossa casa, prioridade no nosso trabalho, prioridade na nossa vida, porque o Espírito Santo quer falar. Lá em Tiago fala que nós devemos ser tardios no falar e prontos no ouvir. Nós precisamos estar prontos a ouvir, o Senhor quer falar. O Espírito Santo quer falar, e nós precisamos aprender, irmãos. Nós temos muitas coisas que nós precisamos aprender, e o Senhor quer nos ensinar.
Senhor está pronto para nos ensinar, mas nós precisamos ter esse coração ensinável, esse coração desejoso a aprender com as palavras de Jesus. Amém?